A raiz do problema, os dinossauros. Os dinossauros e os seres humanos foram contemporâneos. Nós temos prova disso. Existem razões para crer que dinossauros viveram pelo menos até há alguns séculos atrás. O desaparecimento ou o não conhecimento de nenhum dinossauro vivo hoje pode ter sido devido a mudanças climáticas e ambientais pós-dilúvio, ou seja, com essas mudanças o tempo foi passando, houve uma dificuldade maior desses animais existirem na diversidade que nós conhecíamos pré-diluviana, através do registro fóssil. A palavra dinossauro é uma palavra recente. Ela foi criada no ano de 1841 pelo Sir Richard Owen. Ele juntou duas palavras gregas, deinos e sauros, para montar a palavra que hoje nós conhecemos como sendo dinossauro. Daí a razão pela qual você não acha a palavra dinossauro na Bíblia. Que os dinossauros existiram, a gente não tem a menor sombra de dúvidas. Os dinossauros existiram. A gente vai nos museus por aí, você encontra os fósseis de toda a galera, está todo mundo lá. Grandes, pequenos, médios, o tamanho que você quiser. Como esses animais seriam? Porque nós só temos os ossos. Tudo que nós conhecemos a nível de desenho e tudo mais, literalmente é uma ilustração. Em outras palavras, é uma concepção artística do que seria. Imagina que legal, você vai lá construir sua casa, lá vão cavar um buraco para colocar o alicerce. E de repente eles acham o quê? O esqueleto de um gato. Tenta, baseado nos ossinhos do gato, reconstruir como é que era esse gato. Qual a cor da pele, se era um gato gordo, se era um gato magrinho, se ele... Tenta reconstruir tudo isso. Não dá. Você tem que usar a criatividade. Eles existiram em muitos tipos diferentes. A variedade realmente era muito grande. Catalogados são mais de 300. Nós sabemos que tem muitos que são exatamente iguais. É o mesmo fóssil com nomes diferentes. Para vocês terem uma ideia, os menores dinossauros não passavam de mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Esses eram os menores. Os maiores chegavam a 24 metros de altura. Os mais levinhos pesavam por volta de mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo. Os um pouquinho mais assim avantajados pesavam 150 toneladas. Os primeiros fósseis de dinossauros foram encontrados praticamente por volta dos anos 1800, Dr. Gideon Mantell. Ele e a sua esposa Mary Ann. Então o negócio é meio novo, é meio recente a coisa. Esse negócio de fóssil, não tem gente encontrando fóssil por muito tempo. A pesquisa de paleontologia começou cerca de mais ou menos uns 200 anos atrás. Um dos fósseis mais conhecidos, por exemplo, que foi encontrado nessa região, é o Santana Raptor. É um fóssil muito interessante, porque é raro você encontrar esse tipo de material fossilizado. Por exemplo, pele do animal, que é o que contém isso aí, vasos sanguíneos, que isso aí também contém, um pouco de músculo, tudo isso aí está no fóssil, em um pedacinho do osso. E essa ideia do Santana Raptor foi um negócio muito interessante, porque quase ninguém conhece aqui no Brasil sobre esse fóssil especificamente. Deixa eu dar uma ideia para vocês dos maiores e dos menores, só a nível de curiosidade. Os maiores dinossauros que já foram encontrados por aí, de acordo com a dívida do país, tem o argentinossauro, esse é um dos maiores. Foi encontrado na Argentina. Aproximadamente 24 metros de altura, 40 metros de comprimento. O negócio é imenso. Não foi encontrado inteiro, foram encontrados vários ossos, juntando todo o pedaço, seria mais ou menos esse o tamanho do rapaz. Dos que voavam, o maior deles, chamado Quetzalcoatlus, ele tem praticamente 13 metros de envergadura. Pensou que legal? Você coloca o bicho aqui dentro, daí seria um hangar para pousar o negócio. Estaria parado aqui dentro, secando de toda essa chuva que teve esses dias. Era imenso o bicho. A gente podia até usar como asa delta. Os que nadavam, os plesiosauros, o maior deles é chamado Liopleurodonte, muito parecido com o jacaré. Tinha aproximadamente 25 metros de comprimento, pesava cerca de 150 toneladas. Segundo a teoria da evolução, toda essa bicharada viveu aproximadamente de 245, 250 milhões de anos atrás, até cerca de 66 milhões de anos atrás. E daí eles desapareceram. Uma das teorias que trata do seu desaparecimento é que caiu um meteoro, um asteroide, bateu na Terra, por causa do impacto ele produziu uma suspensão de muita poeira na atmosfera, que impedia a entrada de raios solares, e com isso fez com que os dinossauros não tivessem condição de se manter vivos no planeta Terra.
eu quero dizer para vocês que todo esse negócio aí é só conversa para boi dormir. Pelo seguinte, usando a própria evolução. Se a gente pegar a evolução e você pegar as rochas que antecedem o aparecimento dos dinossauros, supondo que isso estivesse certo, não está certo. Nós vamos pegar a ideia de raciocínio deles. As rochas que antecedem o aparecimento dos dinossauros têm um monte de organismos nelas fossilizados que mostram que esses bichinhos e plantas existiam antes dos dinossauros. O problema é que esses bichinhos e essas plantas, que segundo a evolução já existiam antes dos dinossauros, eles são muito mais sensíveis a uma catástrofe desse jeito do que os próprios dinossauros. Ou seja, se tivesse acontecido uma coisa assim, essas plantinhas, esses animais, todos eles teriam desaparecido juntamente com os dinossauros, porque eles são muito mais sensíveis. No entanto, todas essas plantinhas, esses animaizinhos continuam vivos por aí hoje. Essa é uma das maiores provas de que essa teoria de que bateu um negócio, acabou com os dinossauros, tudo isso é papo furado. Não funciona. Eu estou usando a própria evolução para dizer que por ela seria impossível dessa teoria funcionar. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, a grande pergunta que a gente tem, portanto, é, se os dinossauros não desapareceram lá, eles estariam vivos hoje, como é que a gente sabe esse negócio dos dinossauros? Tem alguma evidência? Tem algumas. Por que vocês acham que os seres humanos não usariam dinossauros para auxiliá-los em tudo aquilo que eles têm? Nós não usamos elefantes? Você fala, não, eu não uso elefante. Você não usa porque você não mora na Índia, você não mora no Tibete. Se você morasse lá, você usaria. O ser humano usa muito formas de vida a nível de transporte, de auxílio, de coisas desse tipo, sem maiores problemas. Não somente o registro fóssil, mas também a parte da arqueologia, que é uma das partes mais fantásticas a respeito disso. Lembrem-se que eu disse para vocês que os seres humanos e dinossauros, segundo a teoria da evolução, nunca viveram juntos. Eu disse para vocês também que os dinossauros, os fósseis, começaram a ser encontrados há cerca de 200 anos atrás. Então, como explicar as pinturas dos homens das cavernas como essas? Pinturas de pterossauros, de dinossauros. Eles não conheciam ainda porque os fósseis não tinham sido descobertos. A menos que eles tivessem convivido com esses animais. Isso aqui são algumas pedrinhas dos Incas no Peru. O povo Inca tinha o hábito de fazer desenhos em pedras, como se fossem fotografias, contando algumas cenas da pessoa que morreu. Então eles colocavam essas pedrinhas. Por exemplo, aqui você tem uma delas. No cantinho ali embaixo você tem a pedrinha, lá em cima, luz polarizada para você ter uma ideia da pintura, e no cantinho lá em cima, o animal. O que estaria fazendo um Inca há 600 anos atrás, usando um tricerátopo como tanque de guerra? A datação da tinta dessa rocha mostra que esse negócio foi pintado não mais do que 600 anos atrás. Ou seja, quando Pedro Álvares Cabral estava aqui no Brasil, os Incas já estavam fazendo suas guerras usando tricerátomos por aqui. Mas tricerátopo? Isso é do registro fóssil. Isso é coisa de milhões e milhões de anos atrás. Afinal de contas, seres humanos e... Isso outro foi muito interessante. Acho que deve ter sido a última cena do coitado do rapaz aí. Ali embaixo você tem a pedrinha, lá no meio luz polarizada e lá em cima o animal. Dá para perceber dois deles e um cara no meio com uma faquinha assim, lutando, tentando matar o quê? Um Tyrannosaurus Rex. Dois deles. Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Agora, Tyrannosaurus Rex, essa pedrinha, por exemplo, datação da tinta dela, não mais do que 800 anos. De onde esses caras tiraram a ideia desses animais? Da mitologia? Do registro fóssil, que eles ainda não conheciam? Não, eles tiraram da onde estava o animal. Eles viram o animal. Existem toneladas dessas pedrinhas descrevendo animais que hoje nós conhecemos. Isso aí vem da cultura Copichuara, é um grupinho que tem lá no México. Olha os animaizinhos que eles têm. Um dos mais interessantes dessa cultura, desses desenhos todos, é esse rapazinho aqui do cantinho de baixo, do lado direito inferior que vocês estão vendo.